Amém. Glória a Deus. Então, o Senhor Deus, eu vou começar trazendo uma explicação primeiro, que o Senhor Deus, como ele é um pai de amor e bondade, maravilhoso, Deus lindo, ele tem trabalhado muito na minha vida, tem me revelado muito a respeito do meu caráter, né? E glória a Deus por isso. A gente até estava falando sobre isso mais cedo, né? Eu e a Sara e a pastora. E ele tem falado sobre amor ao próximo, sobre julgamento ao próximo, sobre hipocrisia, sobre cegueira, sobre egocentrismo, enfim, ele tem falado muitas coisas no meu coração. Não quero chorar, desde já. E eu li um livro que mexeu muito comigo, na verdade eu estou lendo ainda, e mexeu muito realmente. E aí eu fui participar de um curso online fechado, e a palavra era justamente sobre esse livro também. Eu falei, tem mistério aí, né? Então, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu aprendi com o Senhor através desse livro. E é possível que a mensagem de hoje, ela te traga desconforto. Primeira coisa que eu quero dizer também é que ela não é pessoal a ninguém, né? A não ser a mim mesma. É um testemunho. E porque ela foi totalmente para mim, essa palavra, eu me identifiquei, eu recebi essa palavra no meu espírito. Mas como o Espírito Santo me direcionou a compartilhar com vocês, eu acredito que, de repente, isso vai, com certeza, falar o coração de alguém também. Então, abra seu coração e se permita para isso, né? É importante que a gente tome a palavra, que a gente esteja com o coração aberto a isso. Então, eu gostaria de orar. Convido você a fechar os olhos, respirar fundo, tentar se manter conectado aqui à reunião, esquecer o que está lá fora, esquecer os barulhos externos, parar de pensar em outras coisas e entender que Deus vai falar conosco. Deus está falando conosco, ok? Então, Pai Santo, Pai Eterno, Pai Maravilhoso, Pai de amor, Pai de bondade, obrigada, Pai, por nos unir nessa reunião. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor nos revele pelo Teu Santo Espírito a Tua palavra, a Tua verdade, o Teu poder, né, enquanto nós estamos aqui reunidas em Teu nome. Te peço, Pai, que o Senhor venha expor todas as nossas áreas ocultas, traga a nossa memória que tem que ser moldado, que tem que ser mexido nos nossos corações. Mostra-nos o que tem nos impedido de Te conhecer mais, de se aprofundar mais em Ti, de Te servir, de fluir em tudo que Tu nos chamou para ser, o que ainda nos trava. Nós abrimos nesse momento o nosso coração, Pai, e Te damos liberdade, Espírito Santo, para operar em nossas vidas. Nós temos convicção de que necessitamos de Ti e que somente em Ti nós temos cura, renovo, libertação, a salvação e a vida eterna. Pedimos que a Tua graça, que é Cristo, execute o que desejar em nós e que, ao ouvir a Tua voz, a gente venha Te conhecer mais intimamente e que a gente venha ser transformada pelo Teu amor, poder e glória. Por favor, Papai, ajuda-nos a enxergar a verdade, a viver o arrependimento e a renovação das nossas mentes. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome te pedimos. Amém. Quem tem a palavra aí com você, se quiser abrir para acompanhar, a gente vai ler o livro de Lucas, capítulo 17, não são muitos versículos. A partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 17, versículo 3 a 5. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende. E, se ele se arrepender, perdoa. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, ele vier te procurar dizendo, me arrependo, perdoa. Então os apóstolos disseram ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Os discípulos de Jesus, eles testemunharam muitos milagres. A gente observa isso lendo a Bíblia, que eles sempre estavam juntos, né? Quando Jesus operava os sinais e maravilhas. Eles observaram isso, eles testemunharam isso. Muitos grandes milagres, milagres notáveis, né? Eles viram que cego voltava a enxergar. Eles viram que mortos foram ressuscitados. Eles ouviram Jesus falar com a tempestade e ela acalmar, ela obedecer, né? Eles viram milhares de pessoas sendo alimentadas por poucos pães e peixes que Jesus fez a multiplicação aos olhos deles.
E Jesus disse, inclusive, que os discípulos fariam coisas maiores. Mas por mais impressionados que os discípulos estivessem, nunca houve, né? Não foram esses milagres que os levaram a duvidar. Em nenhum momento eles pediram para Jesus aumentar a fé deles. Esse texto aqui de Lucas 17, esse texto que nós lemos, já era o final do ministério de Jesus na Terra. Eu tinha passado ali seus 3 anos e pouco, sei lá, junto com eles. E ali no texto, Jesus instrui os discípulos, se teu irmão pecar contra ti, 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia ele vier te pedir perdão, perdoa. E aí os apóstolos disseram, aumenta a nossa fé. Então, imagina a cena, né? Jesus vai falar para Pedro assim, Pedro, você vai ressuscitar mortos. Deixa comigo, glória a Deus, aleluia, eita Jeová, né? Mateus, você vai ganhar muitas almas para Deus. Eita glória, recebo, né? Recebo. André, você vai dar vista aos cegos. Tá bom, Jesus, ok, aleluia. Adri, você vai ser libertadora de vidas. Amém, recebo. Jana, você vai levantar enfermos, você vai gerar cura nas pessoas. Glória a Deus. Rafa, você vai transformar criaturas em filhos para mim. Aleluia. Interessante que aquele clamor por mais fé não veio porque eles não acreditaram em milagres, nem porque eles não acreditaram nos que os mortos ressuscitavam. Veio pela simples ordem de perdoarem aqueles que o haviam ofendido. E aí os apóstolos disseram, aumenta a nossa fé. Jesus disse ali no versículo 1 desse capítulo, ele fala assim, é inevitável que venham escândalos. A palavra ali para a gente entender, essa palavra escândalo, né? Algumas Bíblias está escrito ofensa, outras escândalo, outras pedras de tropeço, mas a palavra que está ali no original, ela é uma palavra grega que diz escândalon. E para a gente entender, eu achei muito interessante isso, porque isso significa vara, móvel ou gancho de uma armadilha. Vara de armadilha. Qualquer impedimento colocado no caminho que faz alguém tropeçar ou cair. Pedra de tropeço. Pedra que é causa de tropeço. Qualquer pessoa ou coisa pela qual alguém se torna presa. Isso significa aquele escândalo que está ali, ou ofensa. Essa palavra significa colocar uma armadilha no caminho de alguém. A ideia de escândalo ali é como uma armadilha que vai prender. Então, nesse caso aqui, se refere às ofensas que alguém comete contra nós. Por isso, nos versículos seguintes, Jesus fala sobre a importância de perdoar. Mesmo que a pessoa tenha pecado contra você, tenha colocado uma armadilha no seu caminho, né? Ou ainda contra qualquer outra pessoa e você se sente ofendido. Jesus diz ali no versículo 1 que é inevitável que venham armadilhas para prender você. E ele fala no versículo 2 que seria melhor que essa pessoa que causa, né, a armadilha fosse lançada no mar, tarará, tarará. O versículo 3 ele diz, olha por vós, se teu irmão pecar contra ti, repreende-se, se ele se arrepender, perdoa. Então, a ofensa ela é uma armadilha. E qualquer pessoa que tenha preparado a armadilha para pegar algum animal, se você já fez isso, já pescou, por exemplo, se já botou lá uma arapuca, sei lá o quê, sabe que uma armadilha precisa de duas coisas. Ela precisa estar escondida, para que o animal caia sem perceber, precisa estar disfarçada, e também precisa ter uma isca para pegar esse animal. É como uma vara de pescar. Tem o anzol é a armadilha, né? E a minhoca é a isca. Na arapuca, aquela varinha que fica ali, né, segurando a caixinha que vai fechar lá, ela é a armadilha. E uma comidinha que você coloca lá embaixo para atrair é a isca. É impossível não se ofender, não ficar triste, não se magoar. É impossível, Jesus falou, é impossível. Isso vai acontecer. O problema não são os momentos em que você será ofendido, mas qual será a sua reação com isso? Ou seja, o problema não é o momento que você cai na armadilha, porque Jesus disse que isso vai acontecer. O problema é como você reage depois disso. Satanás, ele é o inimigo da sua vida. Ele usa essas duas estratégias para preparar as armadilhas contra você. Elas estão ocultas e elas têm iscas preparadas. As duas coisas.
As ações de Satanás, elas não são evidentes como muita gente pensa. Ela é sutil, ela não aparece. E ele tem prazer em enganar. Ele é astuto, ele é cheio de artimanha. Ele quer distrair você do propósito. Você não pode esquecer que ele vem até disfarçar de mensageiro de luz. Então, se você não tiver treinado pela palavra e pela oração, para você realmente separar corretamente o bem e o mal, você não vai reconhecer as armadilhas. Um dos tipos de armadilha mais enganoso e traiçoeiro é algo que o cristão já teve que enfrentar ou enfrenta. De repente nem percebeu, que é a armadilha da ofensa. De ficar triste, magoado, chateado com alguém. Na verdade, a ofensa em si, ela não é mortal. Mas se consumir, se você permitir que ela alimente o seu coração, então aí você vai ficar preso nessa armadilha. E pessoas ofendidas, elas geralmente produzem muitos frutos, como a dor, a ira, o escândalo, o ciúme, o ressentimento, as disputas, a amargura, a vingança, a inveja, o ódio. Quando você dá importância para a ofensa, algumas das consequências são os insultos, os ataques, as feridas, a divisão, a separação, os relacionamentos quebrados, a insegurança, a traição, o ódio, inclusive o retorno ao pecado. Tudo isso por aceitar a armadilha da ofensa que Satanás colocou no seu caminho. Geralmente, as pessoas que se sentem ofendidas, elas não percebem que caíram na armadilha. Elas não estão cientes dessa condição, porque estão muito concentradas no mal que alguém lhes fez. E aí não percebe que isso é uma armadilha. As pessoas ofendidas, elas permanecem em um estado de negação. A maneira mais eficaz e mais assertiva do inimigo cegar você é fazendo com que você se concentre em si mesma. Seu foco está só em você. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre uma opinião minha, que é por isso que eu não gosto nem um pouco dessas teorias e teologias de se amar, se valorizar, se auto qualquer coisa. Para mim, isso é uma isca de Satanás, porque a Bíblia ensina a morrer. É isso que a Bíblia ensina. Eu tenho que entender que eu sou amada por Deus, e isso é suficiente. Tem que tomar muito cuidado com essas teorias de amor próprio. Você é linda, você é amada, mas por Deus. Tem que cuidar, muito cuidado com isso, porque isso é uma isca bem estratégica dele. Tantas pessoas vivem ofendidas, caem nessa armadilha enganosa, que a gente quase acredita que é um modo de vida normal. Ai, ele fez isso contigo, meu, bem que tu fez e não falar mais com ele. A mulher está ofendida, entra naquele ciclo de ofensa, fica ali remoendo a isca que está ali, e as amigas ainda acreditam, ó, tu tá certa, é isso mesmo. Virou um cotidiano na vida da gente. Você não percebe, mas a ofensa aprisiona você. Ela quebra seus relacionamentos e amplia as brechas. Essa é a armadilha da ofensa. Muitas pessoas não conseguem fluir no seu chamado por causa das feridas e das dores que as ofensas geraram nas suas vidas. E aí eu faço uma pergunta para você refletir. Será que você é uma dessas pessoas? Será que está gerando uma ofensa que está te impedindo de cumprir o seu chamado? Na maioria das vezes, a pessoa que foi ferida, ela foi ferida por um dos seus próximos. Marido, filhos, pastores, irmãos, melhor amiga. O fato de serem pessoas próximas faz com que a ofensa tenha uma aparência de traição. Davi, inclusive, fala sobre ofensa. No Salmo 55:12, Davi fala assim, ó, não é inimigo que me afronta, se fosse eu suportaria. Nem é aquele que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Então, Davi está falando sobre realmente uma ofensa que ele recebeu.
Quanto mais próximo do relacionamento, mais grave é a ofensa sobre você. É como um nível de expectativas, né? Você tem expectativa sobre uma pessoa, se ela atinge esse nível, tudo bem. Se ela não atinge, você fica ofendida. No outro, a expectativa é maior. A amiga, a expectativa está aqui, o marido, a expectativa está aqui, né? Se uma pessoa, por exemplo, não é uma íntima sua, entrar na sua rede social e te xingar por algum motivo, você não vai se ofender. Vai dizer, irmã, glória a Deus, aleluia, vai com Deus, Deus te abençoe. Porque você não tem expectativa nessa pessoa. Agora, se você posta algo e o seu marido não curte, ou sua melhor amiga não curte, enfim, daí as coisas mudam. Porque você esperava uma atitude dessa pessoa. Se alguém próximo a você te xinga, você vai ficar ofendida. Se uma outra amiga crente vai lá e discorda de alguma coisa que você botou na internet, você vai ficar ofendida. Porque você tinha uma outra expectativa sobre essa pessoa. Aniversário é uma coisa que traz um monte de ofensa. Se é seu aniversário, as pessoas não têm tanta intimidade com você, não te derem um feliz aniversário, tudo bem. Mas os de dentro da sua casa, se eles esquecerem, se marido esquecer, então, meu Deus, é ofensa na certa. É ofensa na certa. Todo relacionamento gera em nós expectativas. Mas a expectativa é o princípio da ofensa. É uma mega isca. A expectativa é uma isca para você cair nessa armadilha. Uma coisa é fato. Somente aqueles com quem você se importa é que podem te ferir. Você espera mais deles, né? Afinal, você deu mais de si a eles. Então, quanto maior a expectativa, maior a queda. A ofensa é uma das principais armadilhas usadas pelo diabo para levar as pessoas cativas. A pessoa que permanece na ofensa, ela fica presa ao diabo. Ela está ouvindo, lembra das vozes que a gente tem aprendido sobre discernir as vozes? Ela está ouvindo a voz do diabo. Porque ele diz assim, ó, poxa, meu marido não podia ter feito isso comigo. Poxa, eu devo mesmo é não falar com ele. Só de raiva vou dormir de bunda hoje. Essa é a voz do diabo. Porque você não quer isso. Você não quer, Deus muito menos. E olha o que Paulo disse na segunda carta que ele escreveu a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26, ele fala assim, ó, e ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto a ensinar, ser paciente, deve corrigir com mansidão aos que resistem. Quem resiste? Os ofendidos. Na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim eles voltem à sobriedade. A pessoa ofendida perde a sobriedade, e que eles possam, com isso, escapar da armadilha do diabo que os aprisionou para fazer a sua vontade. Uau! Isso é muito forte. Ou seja, a pessoa resistente, ela está presa na armadilha do diabo para fazer a vontade dele, mesmo que não sabendo. Quem é a pessoa resistente? É aquela pessoa ofendida, que quando alguém vai falar com ela, ela não ouve. Ela quer continuar alimentando aquela ofensa, aquela dor. Ela já está ofendida. E aí ela resiste a ouvir qualquer coisa. Não consegue ouvir. O marido quer falar, fala, não, 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 já entendi, já entendi. Não, não quero. Esse é um sinal de ofendido. A pessoa ofendida não percebe, não sabe que está ofendida. Ela pensa que foi injustiçada e aí ela está ferida. E sobre isso existem duas características, duas categorias de pessoas ofendidas. A pessoa que foi tratada injustamente e recebeu uma ofensa, e a pessoa que acredita que foi tratada injustamente, acredita que recebeu uma ofensa. E deixa eu antecipar algo aqui. Não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. As duas categorias estão ofendidas. Mas uma forma usada pelo inimigo para manter você preso à ofensa é manter você oculta, encoberta pelo orgulho. Outra isca. O orgulho, ele nos impede de admitir a nossa real condição. Eu vou dar um exemplo.
Uma vez eu fui muito ferida. E as pessoas diziam assim para mim: não acredito que fizeram isso com você. Você não está magoada? E eu respondia na mesma hora, quando a pessoa perguntava, eu respondia assim: não, eu estou bem, não estou magoada. Eu me convencia de que eu não estava magoada, mas na verdade eu estava. E o orgulho mascarava a verdadeira condição do meu coração. O problema não é o que está acontecendo comigo, é o que eu mantenho, é o que eu alimento. O problema não é cair na ofensa, é alimentar isso. O orgulho, ele impede você de lidar com a verdade. Ele distorce a sua visão. Você nunca muda quando pensa que está tudo bem, ou que você está certa. Porque o orgulho, ele endurece o coração, ele cega os olhos do entendimento. Ele te impede de viver a mudança de coração. E o que que tem poder para nos libertar disso? Está escrito ali em Timóteo, o arrependimento. Ali diz, Deus lhe conceda o arrependimento, levando você ao conhecimento da verdade, para que assim você volte à sobriedade e escape da armadilha do diabo. O orgulho faz com que você se veja como uma vítima. Ah, eu fui maltratado, fui julgado injustamente, e é por isso que eu sou assim. E por acreditar que você é inocente e que você foi injustamente, né, que você foi acusado, enfim, você retém o perdão. E isso é muito sério. Embora a verdadeira condição do seu coração esteja oculta aos seus olhos, ela não está oculta aos olhos de Deus. Só porque você foi maltratado, você não tem permissão de ficar preso à ofensa. Um erro não justifica o outro. Jesus disse: perdoa. Hebreus 3,13 diz que os corações estão endurecidos pelo engano do pecado. Se você não tratar uma ofensa, ela produz mais frutos de pecado, como amargura, como ressentimento, como ira. E essas coisas, elas começam a endurecer o seu coração. E aí você começa a perder, sabe o quê? A capacidade de ouvir a voz de Deus. Não que Deus não faça algo, pare de falar com você, não, porque Deus, ele é sempre o mesmo. Ele continua falando. A gente tem o exemplo de Adão. Depois que ele pecou, ele se escondeu de Deus. E Deus veio do mesmo jeito conversar com ele na mesma hora combinada de sempre. Mas você se torna endurecido para todas as coisas espirituais. Você começa a fechar os seus canais espirituais. Você não consegue enxergar as coisas, você não consegue ouvir as coisas, você vai ler e não entende. Porque você está endurecido, você está se fechando. E na maioria das vezes, quando você é ofendido, você se vê como vítima e culpa as pessoas que te feriram. E daí, quando a amargura, a falta de perdão, a ira, a inveja, quando o ressentimento vem à tona, o que que você faz? Você justifica. É que me ofenderam, me feriram, eu estou muito machucada. E aí, o que que acontece? Você se torna resistente. Muito resistente. E tem um versículo muito forte que mostra isso, que é Provérbios 18:19. A gente precisa guardar esse texto, tá? Provérbios 18:19. Ele diz assim: um irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza, e as suas contendas são ferrolhos, são trancas de um castelo. Ou seja, é mais difícil alcançar um irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. Para você entender, as cidades fortes, na época, né, das escrituras, elas tinham muros ao redor dela. Toda a cidade era protegida com um muro. Esses muros, eles eram as fortalezas da cidade. Essas fortalezas, elas protegiam a cidade de todo tipo de ameaça. Ninguém podia entrar. Quando você se ofende, você cria essas fortalezas para proteger o seu coração, porque você não quer mais ser ferido, para você evitar futuras feridas. E aí, o que que acontece? Ninguém consegue entrar. Só que tem mais um problema aqui. Você também não consegue sair. Sem que você perceba, essa fortaleza, ela se torna uma prisão. Embora essa fortaleza ela tenha sido levantada para te proteger, ela passa a ser uma fonte de distorção. Porque ela guerreia contra o conhecimento de Deus, aquilo que fala lá em 2 Coríntios 10, 4-5.
A gente começa a ficar cheia de argumentos e pretensão contrária à palavra de Deus para defender aquilo que a gente acha por precioso para nós, que é a nossa ofensa. Distorce tudo. Em Provérbios 18:1 diz que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sabedoria. Jesus. A primeira coisa que você faz quando você se ofende é se isolar. Eu sou um exemplo clássico disso. Quando eu estou ofendida, eu sumo. A pastora sempre vem atrás de mim e fala assim, tá, Lemoa, fala o que está acontecendo, que eu sei que tem alguma coisa errada aí, porque você sumiu. Você acha que eu percebo? Eu não percebo. Eu não percebo. E aí eu preciso dar uma digerida no que está acontecendo e tentar criar um conserto nisso. Cria fortaleza, se torna resistente e se isola. E só busca seu próprio interesse, se torna uma pessoa egoísta. Um exemplo, você entra numa discussão com o marido. A partir do momento que você se ofende, você não ouve mais nada. Você não pensa no outro, nos filhos, nos vizinhos, tu toca-lhe pau, os vizinhos estão ali escutando e tu aqui, ó, toca-lhe pau. Acabou-se, você não escuta mais. Sabe o que você quer? Você quer ter razão, se defender e se justificar. E aí você só pensa em você e nos teus argumentos, na tua teoria, na tua lei. Fala o que não deve, faz o que não deve e nem percebe. E Satanás aplaudindo. Porque você está buscando seus interesses, seus direitos pessoais, não pensa mais num todo. E isso serve para relacionamento do trabalho, para a igreja, para o tropa de elite de Jesus, para a família, e serve também para o relacionamento com Deus. Sim, porque as pessoas às vezes se ofendem com Deus também. Às vezes não, bastante. Mas perceba uma coisa agora. Mesmo que alguém te ofenda, foi você que caiu na armadilha. Foi você que mordeu a isca. Foi você que criou os muros ao seu redor. Foi você que se ofendeu e se isolou. Foi você que se tornou escravo do diabo. Por isso Jesus disse, não guarde ofensa, não guarde ofensa, bota fora, perdoa. Libera você mesmo dessa armadilha. A ofensa, ela é sinal de que você caiu na armadilha, mas você pode decidir sair de lá. Parar de fazer a vontade do diabo. Nesse sábado que passou, eu e meu marido, a gente foi no supermercado para comprar umas coisinhas para fazer um lanchinho à noite. E logo que a gente saiu com o carro, ele me falou algo, a gente se desentendeu, uma bobeira. E aí a gente começou a discutir. E aí os dois se ofenderam. Cada um com a sua razão, cada um com a sua dor. Eu caí na armadilha. Eu fiquei toda magoada. Falei, não vou descer do carro, tu vai lá, faz a comprinha, eu vou esperar aqui. Quando a gente silenciou, quando a gente parou de espetar um outro, na hora o Espírito Santo me pegou. O Espírito Santo me disse assim, vai permanecer na ofensa? Você vai permanecer aí, nesse lugar onde você entrou? Quando a gente estava voltando do mercado, eu pedi perdão pela minha falha. Pedi perdão pela minha falha. E eu disse que eu também o perdoava pela parte dele, né, que me ofendeu. Pronto, eu saí da armadilha. Eu procurei não pensar mais no que ele me falou, porque Satanás vai continuar, tá? Vai continuar querendo que você lembre o teu marido daquilo que aconteceu, ele vai continuar. Então eu falei assim, não, eu estou livre dessa. Nessa gaiola eu não entro mais. Passou uns minutos, meu marido fez a mesma coisa. Eu não estava nem esperando nada em troca, obviamente, mas eu fiquei muito feliz porque ele também se libertou da armadilha. E aí nós chegamos em casa, estava tudo bem, a gente fez o lanchinho que a gente queria fazer, ninguém ficou bicudo, dormimos de conchinha, foi uma alegria. Glória a Deus. Você se ofende com quem você tem expectativa. Meu marido ofendeu, caí na armadilha, mas eu decidi sair desse lugar de prisão. Se eu não tivesse tomado essa atitude,
tivesse mordido a isca, daqui a pouco eu ia ficar quieta, ia me calar, não ia comer junto, eu ia me tornar egoísta, isolada, ferida, amargurada, porque Satanás alimenta, irmã. Na hora é uma coisinha assim, no outro dia ele aumenta, no outro dia ele aumenta, ele não para. E você também precisa sair dessa armadilha que você tá. E o perdão é o caminho para isso. Entenda, perdão para o cristão não é opcional. Não é opcional, mesmo que você tenha razão. Jesus não disse assim, ó, peça perdão somente se você for o culpado da história. Ele não disse que se você tiver razão não precisa perdoar nem pedir perdão. Aliás, a prova é maior ainda, porque quando você erra, você até fica mais humilde, né? Mas se você tem razão, o orgulho grita dentro de você. Eu tenho razão, não sou culpada, vou esperar. Você pode permanecer com a razão e vai ficar presa, continuar presa na armadilha. Ou você pode abrir mão dessa sua razão e ser livre. Abrir mão e perdoar é um ato de amor. E Deus é amor. Deus é amor e a essência do amor o que que é? É dar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. 1 João 3,16, nisto nós conhecemos o que é o amor. Ele fala ali, o que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, irmã. Esse dar a nossa vida aos nossos irmãos é abrir mão. E esse é o amor que Deus entrega a nós através de Cristo Jesus. Amar sem nada em troca, sem expectativa. O amor que dá às pessoas o direito de nos ferir. Perdoar para ser ferido de novo. Foi isso que Jesus falou lá no começo. 70 vezes no dia. Perdoa para ser ferido de novo. Já fica esperando. Já fica esperando. O amor, ele não busca seus próprios interesses. A essência do amor é dar. Um exemplo sobre isso são os 2 mares que existem lá em Israel. O Mar da Galileia, ele recebe e fornece água livremente. E ele possui vida abundante nele. Tem nutrientes, minerais, peixes, planta, água vem das montanhas, vai para o Mar da Galileia e é uma coisa riquíssima em vida. E a água do Mar da Galileia, ela é levada através do Rio Jordão até o Mar Morto. Pensa no nome, Mar Morto. Mas o Mar Morto, ele só recebe água, ele não fornece para lugar nenhum. E nesse Mar Morto não tem vida nenhuma. Não existe peixe nem planta. Tudo que entra lá morre. A mesma água cheia de vida do Mar da Galileia, quando chega lá e se mistura com o Mar Morto, ela se torna morta também. Porque o Mar Morto, ele só recebe, ele não dá. Mar Morto é o contrário do amor. O Mar Morto é o contrário do amor, porque amor é dar, o Mar Morto é o contrário do amor. E o contrário do amor, o que que é? Ódio. Ódio, não raiva, né? Ira, sentimentos. Ódio. Ódio é a ausência do amor. A gente confunde o ódio também. Ódio é a ausência de amar. Quando você se ofende, você sai de um lugar de ser mar da Galileia e entra num lugar de mar morto, sem gerar vida. Por causa das fortalezas que você levantou para se isolar. E não é possível gerar vida sozinho. Começa a ter ausência de dar. Você para de dar. E começa a ser formada por ódio. Olha o que Jesus falou em Mateus 24:10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, ofendidos, trairão e odiarão uns aos outros. Se ofende, cria fortaleza, resiste, se isola, se afasta das pessoas. Já percebeu que a maioria dos moradores de rua, os encarcerados, as pessoas que são envolvidas, né, com homossexualismo, prostituição, essas pessoas, elas, na grande maioria, elas são pessoas que já conhecem a palavra? Você, com certeza, você vai conversar com um morador de rua e ele vai te dizer a palavra, a Bíblia inteira, né? São pessoas que já estiveram envolvidas
mas se ofenderam. Alguém fez mal para eles. E fez mesmo. Fez realmente. E agora essa pessoa vive o quê? Vive nessas condições. Estão como Paulo disse lá em 2 Timóteo, presas na armadilha do diabo, fazendo a vontade dele. E olha no que se tornaram. Só sai dessa prisão quem abre mão da razão. Veja bem, quem perde mais? A pessoa que te feriu ou você que está presa numa armadilha fazendo a vontade do diabo? Mesmo que você não perceba. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Ofensa, orgulho, ódio, isolamento, morte. O que você prefere, ter razão ou ser livre dessa armadilha? Deixa eu dar um outro exemplo de pessoa ofendida. Absalão. Absalão e Aminon. Não sei se todas conhecem a história, mas Absalão e Aminon eram filhos do rei Davi. E Aminon, ele cometeu uma grave ofensa contra a sua meia-irmã Tamar, que era irmã de Absalão, né? Eles eram de mães diferentes. Absalão e Tamar eram irmãos e Aminon era de outra mãe, todos filhos do rei Davi. Aminon teve desejos pela sua meia-irmã. Então, ele fingiu estar doente, ele pediu que o seu pai mandasse a irmã Tamar para servir comida para ele no quarto, criou toda uma armadilha ali. E quando ela foi até o quarto dele, ele ordenou que os criados saíssem e ele violentou Tamar. Ele estuprou ela. E pior, ele depois disso ainda desprezou. Mandou que ela fosse retirada ali da sua presença. Ele destruiu a vida de Tamar. Ela era uma princesa, ela era virgem. Depois você lê, está lá em 2 Samuel 13 essa história. Depois você lê toda a história, porque ela é rica em detalhes, não dá para contar tudo aqui. Mas está lá em 2 Samuel 13. Absalão, ele esperava que o rei Davi fizesse alguma coisa. E embora realmente, né, o rei Davi tivesse ficado furioso com isso, a Bíblia diz que o rei Davi ficou furioso, mas ele não tomou uma providência. Talvez segundo aquilo que Absalão esperava, né? Porque Absalão quis fazer uma justiça. Absalão achou injusto. E aí, ele sofreu ofensa. E Aminon estava de boa. Tamar tinha razão na história, ela não estava errada no que aconteceu. A decisão do rei Davi de não fazer nada feriu demais Absalão. Ele achou injusto o que estava acontecendo, ele queria fazer justiça pela irmã. Absalão pegou a meia-irmã dele, a Tamar, levou para casa, cuidou dela. E Absalão não disse nada para o irmão. Mas a Bíblia diz que Absalão passou a odiar Aminon. A Bíblia diz em 2 Samuel 13, 22, Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã. Ele passou a odiar o irmão. E aí, depois de 2 anos, Absalão prepara uma armadilha contra Aminon e ele mata o seu próprio irmão. E mais tarde ainda, porque ele ainda era ofendido com o pai, ele apronta horrores lá. Você vai lendo a história, você consegue entender. Final da história, ódio. Ódio não é raiva, é ausência de amor. É quando eu não consigo entregar mais nada para outra pessoa. Eu não encontro nada dentro de mim para entregar para outra pessoa. O ódio, ele é silencioso. Ele não exprime sentimento. Ele é indiferente. Uma vez eu sofri uma ofensa. Outra ofensa. Milhares de ofensas, né? Quero contar outra agora. E essa ofensa, ela foi alimentada ainda mais umas 2 vezes por outras pessoas. Fui ofendida na mesma coisa ali. Ou seja, eu fui atacada no mesmo ponto mais vezes. E eu percebi que por conta dessa ofensa, eu criei uma fortaleza ao meu redor. Meu coração ficou cheio de orgulho. Eu não queria mais que ninguém me ferisse. Então, eu não permiti mais nada. O que aconteceu? Além disso, não só isso, mas eu me enchi de ódio. Fiquei vazia, porque ódio não é raiva. Ódio não vem para fora, o que vem para fora é ira. Ódio fica lá dentro, porque ódio é ausência de amor. Então eu não conseguia amar mais ninguém. Não conseguia dar mais nada para ninguém. E nem queria receber também. Porque se eu fosse receber,
eu corria o risco de ser ofendida de novo, então eu não queria mais. Me tornei um mar morto, cultivando ódio, me isolando, me calando, porque o ódio, ele não extrapola. Você nunca vai ver uma pessoa extrapolando de ódio, não. A pessoa parece ser a mais centrada que você já conheceu, mas ela não comunica mais nada. Ela não se permite mais. Para sair dessa armadilha, eu precisei entender e aceitar. E fazer a coisa mais difícil e mais fácil ao mesmo tempo. Perdoar. Porque perdão não é sentimento, é escolha. Eu precisei derrubar essa fortaleza, começar a me permitir, liberar amor de novo, dar acesso para o amor entrar de novo, criar um canal para fluir o que entrava e o que saía. E aceitar permitir passar por essas situações de novo. Entender que se alguém me ofendeu, eu preciso sair desse lugar de ofensa. Se alguém me ferir de novo, eu preciso correr esse risco. Quanto menos expectativa, menor a ofensa. Perdoar de novo. Você decide perdoar não importando o que sente pela pessoa. E se você decide perdoar, você decide se relacionar com a pessoa. Precisa se relacionar com a pessoa. Você lembra de alguém que perdoou e decidiu continuar se relacionando com a pessoa? Seu pai? Por sua causa, o filho dele morreu, mas ele te perdoou. E ele decidiu se relacionar com você. E ele decidiu viver eternamente com você. É impossível que não venha ofensa. Todo ser humano é falho. As pessoas vão te ofender. Entenda isso. Mas saia dessa armadilha. O ofendido, ele jamais vai ser feliz. E não tenha medo de permitir que o Espírito Santo revele qualquer falta de perdão ou amargura no seu coração. Quanto mais você esconder essas coisas, mais forte elas vão se tornar e mais duro o seu coração vai ficar. Mantenha um coração manso. Como? Perdoando. Fizeram mal a você, como fizeram comigo? Isso não tem como mudar. Infelizmente, eu não consigo voltar ao passado e apagar. Mas nós podemos decidir ser livre disso e recomeçar. Amém? Glória a Deus.